Caríssimos amigos, caríssimas amigas, tenhamos todos um excelente dia. Eu rogo a Jesus, rogo aos nossos benfeitores espirituais, possam envolver a cada um de nós em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. É até difícil dizer da minha satisfação em estar aqui com cada um de vocês. Ontem eu pude estar em Pirapitinga e ter uma tarde maravilhosa, junto de pessoas amigas, com um cachorro quente, indizível de tão gostoso que estava, com grandes propostas, grandes reflexões e, sobretudo, estudando a doutrina espírita sob a ótica do Evangelho de Jesus. Não é diferente nessa manhã do dia de hoje, uma manhã ensolarada, depois de um dia de chuva, a trazer para cada um de nós a certeza da presença de Jesus na vida de cada um de nós. Para as nossas reflexões desta manhã, a conquista da felicidade, ou a conquista da alegria de viver. E para que vocês não se assustem com relação ao tempo, a gente costuma dizer o tempo depois que a gente fala. Porque se de antemão a gente dá 1h30, as pessoas podem assustar. A gente vai levando e vai vendo como é que fica, rogando a Deus que nos abençoe e nos dê a inspiração para seguir em frente. Eu era ainda mais jovem que hoje. No ano de 2003, encontrava-me numa Comerge, Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, quando escutei um cantor espírita, numa bela música, a dizer que ser feliz era questão de opção. E eu, um jovem atribulado, um jovem descobrindo a mediunidade, um jovem que olhava para o mundo e enxergava dificuldades, enxergava problemas, eu me perguntava interiormente, como é isso? Como é que ser feliz é questão de opção? Como posso eu, num mundo de tantas dores, de provas, de expiações, optar por ser feliz? Mas os anos de espiritismo, os anos de doutrina espírita, os anos de mocidade espírita e, posteriormente, os anos de casa espírita como trabalhador espírita, me mostraram, sim, e mostram a cada um de nós que está nas nossas mãos ser feliz. O quanto se é possível no mundo em que vivemos. E para que possamos iniciar as nossas reflexões, uma história ocorrida nos Estados Unidos, de uma escritora chamada Ruth Stout, quando ela, narrando a sua autobiografia, conta uma história da sua infância. Morava ela junto de seus 3 irmãos, numa grande casa. Quando num dia infausto, um dia infeliz, a cachorrinha da família veio a falecer. Imaginemos, nos dias de hoje, quando os cachorros que fazem realmente parte da nossa família, muitos tratam os cachorros como se seus filhos fossem. Eu mesmo tenho lá em casa um Chico, um Shih Tzu, que eu trato como se filho fosse. E a cachorrinha morreu, e os 3 irmãos de Ruth debulharam-se em lágrimas, ficaram muito tristes com a morte dela. E ela, igualmente, olhando pela grande janela, viu seus irmãos enterrando a cachorrinha e igualmente começou a chorar. Igualmente começou a entristecer-se, ficando angustiada, ao que o seu avô, há sempre alguém para vir nos chamar a atenção e nos convidar a olhar a vida sobre um outro prisma. Vai até ela e lhe indaga: o que se passa, minha neta? Ah, vovô, você não percebe? É que a nossa cachorrinha faleceu. Olha os meus irmãos lá no quintal. Eles estão enterrando a bichinha.
eles não param de chorar. E eu me entristeço junto com eles. Ah, vovô, a vida de fato é muito triste. A vida, vovô, por que Deus mata as cachorrinhas? Porque Deus permite que os nossos animaizinhos morram, vovô. Ao que aquele velho senhor, que trazia sabedoria nos anos que a vida lhe contava, toma-a pelo braço. Minha filha, você está olhando por uma janela, mas a vida possui outras tantas janelas pelas quais nós podemos e devemos olhar. E convidou-a a ir numa outra janela da casa, onde dava visão para um grande e imenso jardim da família. E naquele jardim haviam girassóis, haviam cravos, haviam lírios. O que vê, minha filha? Ah, vovô, eu vejo um jardim tão bonito. E o que sente ao olhar para esse jardim? Eu sinto alegria, vovô. Eu sinto que as flores me preenchem. Eu sinto vontade de viver. Você percebe, minha filha? O que, vovô? Alguns segundos atrás você estava triste. E agora, quando eu te convido a olhar por uma outra janela, você novamente se alegra. Sabe por quê, minha neta? Porque ser feliz é questão de opção. Nós temos várias janelas na nossa casa, assim como na nossa vida. E nós é que podemos escolher aquela na qual iremos mirar e deter a nossa atenção. Podemos ficar na janela da dor, na janela do sofrimento, na janela da tristeza, carpindo o tempo inteiro, chorando sem cessar, nos agoniando e sofrendo, mas podemos igualmente sair da janela e procurar outra, por onde a vida se apresenta em mil cores, em mil formas, em beleza estonteante. Sabe, minha filha, Deus é um Pai amoroso, bondoso e que ama seus filhos. Quando Ele fecha uma porta, e essa a gente conhece, não é mesmo, Levino? Ele abre várias janelas. Então, saia daquela janela onde existe a tristeza e venha para essa. Assim é, meus irmãos, na vida de cada um de nós. Mas aquele avô ainda disse àquela neta algo que também representava a felicidade. Mas ser feliz ainda, minha neta, é quando nós conseguimos verificar a janela das coisas boas, a janela da alegria, a janela onde deparamos com fatos bons e bonitos da vida e voltamos para ajudar aqueles que estão nas janelas ruins, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tristes. Vá até seus irmãos agora e convide-os a olhar para as flores, convide-os a meditar na natureza. Diga a eles que a cachorrinha morreu, como todos nós que temos corpos perecíveis, um dia também morreremos. Devolveremos o envoltório de carne, mas continuaremos vivos em espírito. A cachorrinha é um princípio inteligente, nós espíritos imortais. Devolva aos seus irmãos a alegria das flores, a alegria de crer em Deus. Ser feliz, então, é sair da janela da tristeza e descobrir a janela da felicidade. Depende de quem? De você, Levito. De você, meu irmão. Depende de mim. E quando eu descubro essa janela, eu vou ver aos que estão sofrendo e ajudá-los igualmente a encontrar a alegria de viver. Assim é na vida de cada um de nós. Daí então, eu descobri por que ser feliz era questão de opção.
que diante dos mais variados fatos da existência, eu poderia escolher sofrer ou ser feliz. Que diante as coisas da vida, eu poderia escolher o lado positivo ou o lado negativo. Há pessoas, meus amigos, que olham para este copo e dizem assim: eu estou vendo um copo com água pela metade. Não é verdade? O olhar pessimista sobre um fato da existência. Mas há pessoas que olham para este copo e dizem: eu estou vendo um copo de água quase cheio. É o mesmo copo, com a mesma quantidade de água. O que faz a diferença? Os nossos olhos. O nosso olhar sobre os fatos da existência. Não foi por outra razão, Levindo, que quando Jesus subiu o monte e anunciou o sermão das bem-aventuranças, o sermão que soaria como uma poesia para os dias por vindouros, ele assim disse: os vossos olhos são as janelas da alma. Quando eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, aprendemos a usar os nossos olhos para ver as coisas boas da existência. Aprendamos a usar os nossos olhos para tirar de cada momento difícil ou ruim um fato positivo, e aí seremos felizes. E aí aprenderemos que felicidade é sim questão de opção. Eu venho de uma casa em Niterói, Sociedade Espírita Fraternidade, onde há um grande trabalhador espírita que acredito já tenha vindo além Paraíba algumas vezes, José Raul Teixeira, um grande amigo nosso. Numa de suas palestras, ele contou um caso que eu nunca esqueci, e esta vale para os casais aqui presentes. E esta vale para eu que sou casado, e agora no mês de abril completei 6 anos de casado. Parece pouco, mas se eu contar a minha idade, vocês vão ver que eu já vivi muito com a minha esposa. Mas terminando a sua palestra, 2 meninos, mais de 70 anos de casado, vieram falar com Raul Teixeira. E vieram, agradeceram pela palestra, disseram a ele que ele havia falado muito bem. E como sempre, a mulher era a que trazia o semblante mais tranquilo, mais sorridente. O homem mais ansioso, mais agitado, querendo ir embora. Certamente devia ter jogo do Flamengo naquele dia. Ou o Fluminense deveria ter ganhado o jogo no dia anterior. O homem mostrava-se mais agitado. Mas vieram os dois falar com Raul Teixeira. Comentaram, abraçaram. E Raul resolveu lhes perguntar: quantos anos vocês têm de casados? Ah, Raul, nós temos mais de 70 anos de casado. Por aí vocês tiram a idade deles, né? Eram 2 meninos na flor da idade. E ele perguntou: qual o segredo da felicidade do matrimônio após 70 anos? Quem vocês acham que respondeu? O homem ou a mulher? A mulher respondeu. E a mulher respondeu da seguinte forma: Raul, o segredo da felicidade do matrimônio é o seguinte: eu estabeleci uma espécie de balança, não é uma balança física, é uma balança mental, uma espécie de inventário, onde nessa balança eu colocava num prato os aspectos negativos do nosso matrimônio e no outro prato os aspectos positivos. E eu comecei a perceber que os aspectos positivos eram sempre maiores e pesavam mais. Então eu valorizava e dava atenção aos aspectos positivos. E eu me esquecia dos negativos.
E assim nós vivemos mais de 70 anos. Mas não pense, Raul, que não teve vezes que eu tive vontade de pegar esse velho pelo pescoço e esganar. Não pense que não teve vezes que eu tive vontade de dar, como a gente diz no interior, uns corretivos nele. Mas aí eu pensava, de vez em quando ele apronta, de vez em quando ele até é um homem assim, tresloucado, mas na maior parte do tempo, ele é um bom marido. Ele é um bom parceiro. Ele é alguém que conversa comigo. Então, eu pesava os aspectos positivos e acabava deixando de lado os negativos. Assim nós vivemos mais de 70 anos. E o Raul resolveu então perguntar para o marido, foi assim? Bem, ela está dizendo, eu assino embaixo. Porque a resposta que ele deu foi a que eu daria se me perguntassem. Como é na sua casa, Rafael? Ah, na minha casa eu dou sempre a última palavra. Sim, senhora. Então, ser feliz é questão de opção. Há pessoas, por exemplo, e eu tive a grata felicidade de dormir num hotel de frente a uma praça lindíssima, aqui no bairro de São José. O hotel tem até um nome bastante sugestivo, o Hotel da Santinha. É Santinha? É Santinha. E eu olhando para aquela praça, falei, meu Deus, que praça bonita. E de manhã cedo uns passarinhos vieram no quarto cantar, e eu falei, meu Deus, que lugar abençoado. Há quanto tempo eu não ouço os pássaros cantando de manhã. Olha a felicidade, gente. Olha a alegria de acordar em Além Paraíba num dia de sol. Sob o cantar dos pássaros, defrontando uma praça arborizada. Quando então conseguimos olhar para os fatos positivos da existência, enchemos a nossa alma de esperança. Damos viço à nossa existência, mas há pessoas que mesmo escutando os pássaros, reclamam deles. Nossa, como cantam alto, não me deixam dormir. Quando andam pela praça, não conseguem olhar o verde. Estão lembrando da Lava Jato. Estão lembrando dos problemas que temos no Brasil. Só vem o lado difícil da existência. Ser feliz, então, está nas mãos de cada um de nós. Conhecem Ludwig van Beethoven? Um grande músico, um grande gênio da humanidade, por assim dizer. Ele é nascido na Alemanha, mas consagrou-se na Áustria. Em 1775, ele nasce na cidade de Bonn, na Alemanha. E aos 27 anos de idade, Deus lhe dá um presente. E eu digo um presente porque na nossa vida, até mesmo os sofrimentos são presentes. São presentes porque, através dos sofrimentos, nós entendemos muitas coisas que, se estivéssemos sãos, se estivéssemos rígidos na saúde, não entenderíamos. Ele fica completamente surdo. Imaginem, um grande músico, um grande instrumentista, um homem capaz de reger uma orquestra, surdo aos 27 anos. Nos dias de hoje, alguém que se descobrisse aos 27 anos completamente surdo, qual seria a reação? Por que Deus fez isso comigo? Por que a vida reservou a mim uma adversidade tão grande? Por que, ó Deus, passaria a vociferar contra tudo
contra todos, passaria a reclamar sem cessar. E o que fez Beethoven? Continuou a tocar, continuou a reger as suas orquestras, continuou e deu sequência à sua vida. E não sabem vocês um fato interessante e muito curioso da sua história? Foi completamente surdo que ele compôs a 9ª Sinfonia, a Sinfonia Coral, das mais bonitas da sua composição. E ele teve a oportunidade de, na Ópera de Viena, estrelar a 9ª Sinfonia sem ouvir um único acorde. Ele escutava como? Pela acústica da alma, pela acústica do espírito imortal que ele era. E quando terminou, ele olhou para trás, a Ópera de Viena toda estava de pé, o aplaudindo. Cada fato da nossa existência, da nossa experiência humana, pode ser transformado, pode ser entendido como uma possibilidade de aprender, como uma possibilidade de ser feliz. Qual é a diferença então? A diferença é como eu vou agir perante os atos e os fatos da minha existência. Posso eu adotar a atitude de quem reclama? Posso eu adotar a atitude de quem paralisa, de quem passa a ver a vida sob o prisma da negatividade? Ou posso adotar a atitude de quem segue em frente, de quem continua lutando, de quem tem a esperança, de quem faz acontecer? Ser feliz é questão de opção. Mas há um poeta da cidade de Santos, no estado de São Paulo, que na segunda metade do século XIX, ele compôs um soneto. E neste soneto, ele tem 2 quartetos e 2 tercetos. Nos 2 tercetos finais, ele escreveu os seguintes versos: essa felicidade que supomos, a árvore dourada que sonhamos, toda arreada com seus dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. Conseguem entender o que o poeta diz para a gente? E agora a gente já entra numa outra vertente da felicidade, numa outra problemática que impedem as pessoas de ser felizes. Elas estão sempre empurrando a própria felicidade para o que ainda não aconteceu ou para as outras pessoas. Essa felicidade que supomos, diz Vicente Augusto de Carvalho, o poeta brasileiro, o poeta santista, a árvore dourada que sonhamos, toda arreada com seus dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, mas nunca a pomos onde nós estamos. E onde temos colocado a nossa felicidade? Será que no hoje? Será que no agora? Será que no nosso presente? Ou estamos empurrando a nossa felicidade? Vamos para os exemplos? Vamos despertar? Quando somos crianças, o que é a felicidade? O que é a alegria de viver para uma criança? Se perguntarmos a uma criança, ela dirá assim: eu serei feliz quando eu fizer 18 anos. Porque quando eu fizer 18 anos, eu vou ser de maior. Não é assim que as pessoas dizem?
e sendo de maior, eu vou ter a chave de casa. Se os pais derem, é verdade. Eu vou poder dirigir a partir dos 16, a partir dos 18. Eu vou poder votar a partir dos 16. Eu vou ser dono do meu próprio nariz. É verdade tudo isso? É verdade. Mas, quando chega aos 16, aos 18 anos, a criança que não foi feliz na sua fase infantil, na grande primavera da sua existência, quando poderia brincar, quando poderia fazer as coisas sem tanta pressa, quando poderia se divertir, quando empurrou a sua felicidade para os dias da maioridade e da juventude, ela percebe agora, aos 18 anos, puxa, agora eu tenho que trabalhar. Agora eu tenho que trazer o pão e o leite para casa. Puxa, agora se eu fizer um troço errado, um trem errado, como dizem os mineiros, tão docemente, eu posso ser preso. Eu não estou gostando de ser jovem. E a criança que não foi feliz quando podia brincar de boneca, quando podia jogar peão, soltar pipa, que queria ser de maior, que queria poder dar conta do próprio nariz, fazer o que bem entendesse, acaba não sendo feliz quando completa 18 anos. Porque agora vem as responsabilidades. Porque agora vem os deveres. Porque agora vem a necessidade de trabalhar. E o que faz o jovem? Ao invés de ser feliz enquanto é jovem, enquanto está com ardor da juventude, enquanto tem ânimo para estudar, para viajar, para dar conta de várias coisas da sua existência, ele ainda não é feliz. E o que ele começa a fazer? Ele projeta mais uma vez. Colocamos a felicidade onde não estamos e a pomos onde sempre não colocamos. O jovem agora passa, eu não sou feliz, mas quando eu me casar, eu serei feliz. Observem, o jovem passa a empurrar a felicidade para o casamento. Porque quando eu me casar, eu vou encontrar um príncipe encantado. Alguém que vai vir montado num cavalo branco e vai me estender as mãos e vamos de mãos dadas para o cinema. E quando é homem, então, eu vou encontrar a gueixa dos meus dias. Aquela que quando eu chegar em casa, a janta vai estar pronta. É o menino projetando na esposa a figura da mãe. E quando se casam, é assim que acontece. O príncipe muitas vezes vira o sapo. E a princesa muitas vezes vira a inconveniente, a madame, a bruxa. A mulher, se não se der conta, bem, abre a porta do carro para mim, ele, além de não abrir, se bobear, ainda fecha com força e prende o dedo dela. E o marido, quando a esposa chega em casa, ela percebe que ele é um pato, porque a toalha está em tudo quanto é lugar, menos dependurada no lugar correto do banheiro. E o chão, então, do banheiro está todo molhado. A pia, não há um copo lavado. E a esposa, bem, não dá para você lavar o copo que você toma água, não? Meu amor, na minha casa a mamãe lavava. E aí começam as dificuldades no casamento e as pessoas novamente empurram a felicidade para frente.
Observem, não fomos felizes quando crianças, deixando de viver dos momentos mais belos, empurramos para a juventude. Não fomos felizes na juventude, porque queremos encontrar, queremos nos casar. E agora, quando nos casamos, percebemos que também não fomos felizes e projetamos mais uma vez. E agora projetamos para o quê? Para a carreira. Quando eu for um grande advogado, um grande engenheiro, quando eu tiver muito dinheiro, eu vou comprar uma casa. Eu vou comprar uma casa lá em Cabo Frio. E vou comprar uma casa lá em Petrópolis, uma no mar, outra na serra. E a pessoa começa a projetar a felicidade nos bens materiais, nas coisas. E a felicidade não está nem nas pessoas, nem nas coisas. Porque se somos infelizes conosco mesmo, se não vivemos um estado de paz íntima, de consciência tranquila, não é ninguém que vai nos dar a felicidade. Vamos ser infelizes e vamos fazer o outro infeliz. Não são as coisas que são perecíveis que vão completar estados íntimos. Somos nós que temos que ser felizes intimamente. E aí aquele que projetou na casa em Petrópolis, na casa em Cabo Frio, novamente não é feliz. Porque agora, para chegar em Cabo Frio, ele tem que passar pela Niterói-Manilha. E a Niterói-Manilha é trânsito que não aguenta mais. E às vezes perde-se 3 horas ali. E a pessoa, quando para no trânsito, ela abre a porta, ela xinga. Não dá para ser feliz. Mas puxa vida, agora você tem um bom emprego. Agora você tem dinheiro e ainda não consegue ser feliz. E ainda não consegue porque tem que pagar o IPTU da casa onde mora, tem que pagar o IPTU da casa na praia, o IPTU da casa em Petrópolis. Observem. E outros começam. Mas se eu ganhar na loteria, aí é o sonho da felicidade. Aí eu dou tchau pro Brasil e vou morar na França. Mas a França está cheia de terrorista. Vou só dizer isso para vocês. Eu vou morar em Miami, se o Donald Trump deixar vocês entrarem. Mas se eu ganhar na loteria, eu vou comprar carros, propriedades, e depois vai ter que mandar blindar. Porque as pessoas querem o dinheiro e depois começam. Eu não consigo ser feliz, porque agora eu tenho que contratar segurança. Eu preciso andar com um de um lado e um do outro. Percebem como as pessoas vão projetando a felicidade para frente, para pessoas, para as coisas, e não descobrem a felicidade dentro delas próprias. Dentro das coisas simples da existência. Dentro de um abraço de um amigo, dentro de um sorriso sincero, dentro de uma coisa simples que eu faço quando eu estou na família. Mas agora a pessoa que não foi feliz enquanto criança, não foi feliz enquanto jovem, não foi feliz na fase adulta, no casamento, quando ganhou dinheiro, aí vem o sonho dourado. Quando eu me aposentar, será que vão deixar 49 anos? Agora diminuíram para 40. Mas ainda é muito tempo. Quando eu me aposentar, eu vou deitar lá no meu sofá e vou assistir o Faustão de tarde. Mas aí é infelicidade completa. Aí não dá para ser feliz de jeito nenhum, não é verdade? E quando chega a aposentadoria, aí vem artrose, osteoporose,
No meu caso, não precisou nem chegar na aposentadoria, queda de cabelo. Já estou passando um minoxidil. Primo alemão. E a pessoa, puxa vida, ó vida, ó céus. Os jovens há mais tempo vão se lembrar do desenho, do Harvey e do Lippe. Os jovens há menos tempo não vão se lembrar do desenho, porque já há um bom tempo que não passa, não é verdade? E a pessoa não foi feliz a vida inteira, reclamou de tudo, reclamou de todo mundo, reclamou de Deus, mas agora ela faz o sonho derradeiro. Quando eu desencarnar, Levino, nós frequentamos junto a Casa Espírita lá em Além Paraíba. Nós vamos ter uma recepção lá em nosso lar. Provavelmente, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes vai vir em pessoa nos receber. Seja bem-vindo, meu filho, porque agora a sua felicidade é completa. Vai ser assim, gente? Não existe um passe de mágica no fenômeno da desencarnação. Todo mundo vive enquanto desencarnado, tal qual viveu como encarnado. É uma continuidade. Se não formos felizes enquanto encarnados, é bem provável que enquanto desencarnados nós vamos frequentar lá a reunião do Levino, a reunião de desobsessão, ou a reunião de esclarecimento mediúnico. Ah, meu irmão, você lembra de mim? Eu continuo infeliz. É porque aqui no plano espiritual eu ainda não achei o meu lugar. Porque as pessoas me olham assim, de rabo de olho, elas desconfiam de mim. Então observem a precisão do poeta santista Vicente Augusto de Carvalho. Essa felicidade que supomos, a árvore dourada que sonhamos, nós sempre douramos a felicidade. Toda reada de dourados pomos existe sim. O poeta diz que ela existe, mas que nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos. E onde a pomos? Nas coisas, na aposentadoria, nas pessoas, no casamento, no plano espiritual, nos benfeitores, mas nunca pomos onde nós estamos. Deveríamos pô-la aqui e agora. Para vocês, talvez não, porque deve ser um parto me escutar. Uma voz chata, que parece de taquara rachada, mas para mim é uma imensa felicidade estar aqui com cada um de vocês. Quando eu olho cada um dos vossos rostos, quando eu interajo com cada um de vocês, eu digo: Senhor, eu sou feliz. Senhor, que graça é ser espírita. Gente, aos 17 anos, eu já pensei até em me suicidar. Não é o escopo do nosso estudo, mas como é bom ser espírita. Como é bom olhar para o nosso mundo e, ao invés de ver tanta dor, tanto sofrimento, ver coisas boas, ver pessoas boas. Às vezes eu saio, eu moro no Rio de Janeiro, e acho que o Papai do Céu me colocou no Rio de Janeiro para testar em mim a paciência e a fidelidade. Para testar em mim, eu quero ver se esse menino sabe ser feliz mesmo. Porque o que eu vejo de desgraça, mas o que eu vejo de coisa bonita, todos os dias eu atravesso de Niterói para o Rio de Janeiro numa barca, com pessoas reclamando, com pessoas ranzinzas, porque a barca está lotada, porque demora para atracar, e eu penso assim: Senhor, todo dia eu faço um passeio de iate, contemplando a beleza da Baía de Guanabara. Olha que sol maravilhoso que o Senhor colocou por sobre o Rio de Janeiro. Vocês sabem que na Europa tem lugares que ficam meses sem aparecer o sol.
o sol aqui está de graça. É 0,800. Tem alguém pagando aqui para o sol? Não tem. Alguém pagou hoje de manhã para o passarinho vir cantar? Ninguém pagou. Alguém está pagando? A gente lembra até do programa da televisão. Estou pagando? Não. É de graça. Esses sorrisos que a gente vê, um no olhar dos outros, esses abraços sinceros que a gente dá. Então, quando eu ando pelo Rio de Janeiro, escuto as pessoas, o mundo acabou, né? Elas falam assim, hoje a família desagregou, hoje só se fala em problema, e eu falo, não, não é verdade. Tem muita gente fazendo bem, tem muita gente subindo as comunidades, tem muita gente visitando os hospitais, tem muita gente dando sorrisos, abraçando. Tinha inclusive um que pelas cidades do Rio de Janeiro, o nome dele era José da Trina, que entrou para a história com o codinome de Profeta Gentileza. Que ele colocava nos postes, nos viadutos da cidade, a seguinte frase: gentileza gera gentileza. E quando eu estou no engarrafamento do Rio de Janeiro e todo mundo bufando, eu fico lendo o que ele escreveu nos postes. Gentileza gera gentileza. Então eu me lembro de Jesus. Quando os teus olhos forem bons e eu me permito um remendo, você será feliz. Parece simples, e é simples. É questão de exercício diário. É questão de nos esforçarmos. Esse relógio aqui já tem pilha Duracell. Eu não falei quase nada e ele já está em 10 para as 10. Ele anda mais depressa aqui. É mineiro, né? Ele come quieto. Mas, gente, vocês poderiam perguntar assim, Rafael, existe alguma fórmula para a felicidade? Gente, se existisse, com certeza já teria aparecido no Fantástico. Algum poeta já teria decantado em verso e prosa. Algum cientista, olhando naquelas lentes de laboratório, já teria trazido para a gente alguma fórmula. Porque se tem algo para aparecer, ou chega numa fórmula, ou chega num verso, ou aparece no Fantástico. Mas os bons espíritos resolveram deixar algumas propostas para a gente. Sabe a receita do bolo? Receita do bolo. Eu não sei fazer um bolo, mas eu sei que leva ovo, sei que leva farinha, sei que leva leite. Alguns ingredientes, então, os bons espíritos deixaram para a gente. E eu vou me valer aqui do Livro dos Espíritos. O companheiro de todas as horas. E por que eu gosto de trazer e manusear o Livro dos Espíritos? Para que a gente não perca o hábito de ler. Para que a gente não perca o hábito de abrir essas páginas e meditar nos seus conteúdos. Aqui tem resposta para os mais variados e intrincados problemas da existência. Nós é que muitas vezes não buscamos as respostas. O meu já está amarelo, já está riscado, mas livro é para isso mesmo, tá, gente? Perguntam os benfeitores da imortalidade. Kardec os pergunta na questão 920 do Livro dos Espíritos, uma questão belíssima, e que eu faço questão de ler com vocês aqui agora. Pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Observem a grandeza da pergunta do codificador. E vamos à resposta. Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Há pessoas que quando leem param na primeira frase. E nós muitas vezes temos o problema de parar na primeira frase, de julgar os conteúdos pelo nosso olhar imediatista. Mas olhe o complemento dos bons espíritos.
Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Observaram? Pode o homem ser feliz na terra, completamente feliz na terra? E os benfeitores respondem: não, porque estamos num mundo de provas e expiações. Então, completamente feliz não é possível, porque o mundo é de provas, porque o mundo é de expiações. Mas olha a proposta dos benfeitores espirituais. Depende de cada um de nós a suavização dos nossos males e de ser tão feliz quanto possível na terra. Depende de nós. Esforço pessoal. Esforço que não podemos delegar a quem quer que seja. Mas os bons espíritos resolvem mastigar um pouco mais e deixar alguns roteiros para a gente. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Era como se Kardec perguntasse: existe uma receita para a felicidade? Existe algo que poderíamos considerar como sendo um padrão médio de felicidade para as pessoas que caminham nos palcos do mundo? Os bons espíritos respondem: com relação à vida material, a posse do necessário. E aqui a gente fala: o que é posse do necessário? Eu sei que na cabeça de cada um de vocês está passando várias indagações, várias perguntas. O que é o necessário? O que é o necessário para mim é o necessário para o Levino? Como eu sei a medida do necessário? O que os bons espíritos trazem aqui para cada um de nós é que não nos aprisionemos às coisas materiais. Não nos aprisionemos às coisas que a traça pode roer e os ladrões podem roubar. Não nos vinculemos em demasia às coisas do mundo, porque somos espíritos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, e caminhamos para a perfeição. Então, eles não estão dizendo uma medida do que seja necessário. Necessário para Francisco Cândido Xavier, quando indagaram a ele: Chico, o que é que você só tem um par de sapatos? E o que ele respondeu? Porque eu só tenho um par de pés. Mas se perguntassem para mim: Rafael, por que você tem vários pares de sapato? Porque eu vou de Niterói para o Rio todos os dias. Com um só, na mesma semana ele já teria gasto e eu teria que comprar outro. Então, na verdade, os bons espíritos não colocam uma medida rígida para cada um de nós. Nós estamos no mundo e não é proibido ter coisas. As coisas estão no mundo para que nós as tenhamos. E esta é a proposta elucidativa da doutrina espírita. Ninguém precisa se culpar, bater a cabeça na parede, porque tem posses, porque tem bens, porque Deus o aquinhoou com bens materiais. O que devemos ter em mente é que não devemos nos prender a eles. Não devemos achar que eles são as coisas mais importantes. Sabe por quê? Porque eles são passageiros. Porque por mais que o caixão tenha caixas, tem caixões que têm caixas, sabiam? E tem pessoas que quando morrem dizem assim: por favor, o meu brinco você coloca numa caixa. O meu colar você coloca na outra caixa. Porque eu quero ser enterrado com eles. E a gente perguntaria:
mas vai ficar tudo debaixo da terra, porque o espírito vai sem nada para o plano espiritual. Não nos aprisionemos aos bens. Não deixemos que eles sejam para nós motivo de desdita. Eu me lembro, isso é sério, gente, de uma história contada por um mineiro, por um juiz de direito, que eu tenho certeza vocês todos adoram. Refiro-me a Haroldo Dutra Dias. Conhecem? Quem não conhece de presença, conhece do Facebook, conhece do YouTube, conhece dos vários vídeos e muito bons. Quem não assistiu ainda, que assista. Ele e alguns amigos foram chamados para fazer um atendimento num bairro rico de Belo Horizonte. Era um caso de suicídio. Era um caso de alguém com desgosto pela vida. E chegando naquele lar, a pessoa tinha tudo. Tinha bens, não faltava nada. Tinha os bolsos cheios e a conta bancária referta de dinheiro. Aos olhos do mundo não há felicidade maior, não é verdade? Mas e aos olhos da vida imortal? Haroldo e os amigos atenderam aquele confrade, conforme a terapêutica espírita, o convidaram para frequentar a casa espírita, tomar passes, frequentar a reunião de estudos. E na reunião mediúnica que se seguiu, o benfeitor disse a seguinte frase: meu filho, aquele homem que vocês atenderam é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Conseguiram pegar o que o benfeitor disse? Pobreza, meus amigos, é a pobreza de espírito. Há pessoas que têm muitos bens e são tristes, são viciadas em drogas, têm a família desregrada, não conseguem ter um minuto de paz, não conseguem ser felizes. E nós às vezes olhamos pela televisão e as invejamos. Não as invejemos. Nós não sabemos o que se passa no seu íntimo. Trabalhemos para construir em nós os valores imortais, os valores do espírito, os valores imperecíveis, que são os que exornam o nosso espírito imortal. Então, posse do necessário. Segredo para a felicidade. Ah, Rafael, mas eu ainda não sei o que é posse do necessário. Descubra cada dia da nossa vida. Diz o Espírito Joana de Ângeles que, quando o excesso me visitar, é parte. Sob a ótica do mundo, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E sob a ótica do Cristo, ele multiplicou pães e peixes. Porque quem multiplica, ganha aos olhos de Deus. Posse do necessário, então, é saber gerenciar os bens materiais. É saber que eu sou um mordomo das coisas da matéria e que eu devo empregá-las para o bem da minha família, para o bem da minha sociedade. Existe uma família riquíssima no estado de São Paulo, que são os donos da fábrica IP. São grandes beneméritos da sociedade no Brasil. Eu nunca vi pessoas mais caridosas do que elas. E existem pessoas paupérrimas que nada têm e são incapazes de dar a mínima coisa que possuem. Então, posse do necessário é eu saber que as coisas estão comigo, mas eu não posso me prender a elas. Sabe por quê? Um dia as bolsas quebram, como já quebraram várias vezes, e diversos foram os empresários que se mataram,
que perdendo tudo não souberam o que fazer. Porque no mundo tudo passa, mas a fé, a confiança em Deus são imortais. Quem conhece Jesus de Nazaré, quem é um dos seus filhos, quem o agasalha na acústica da alma, é feliz em todos os instantes. É feliz no leito de um hospital. É feliz padecendo uma provação. É feliz mesmo quando as tempestades o visitam. Sabe por quê? Quem anda com Jesus sabe que depois da mais dura tempestade virão os dias ensolarados. Posse do necessário, primeira proposta. Segunda proposta, com relação à vida moral, consciência tranquila. E o que é uma consciência tranquila? Consciência tranquila, como diziam os meus pais, eu sempre falo na minha cidade, lá em Itapiruna, é deitar no travesseiro de noite e conseguir dormir. É deitar no travesseiro de noite e pensar assim, essa noite eu posso dormir em paz. Porque, meus amigos, quem faz o mal, quem toma o que não lhe pertence, quem agride o direito alheio, não consegue ter a consciência tranquila, não consegue ter em paz. Mas vocês poderiam dizer, Rafael, mas eu conheço tanta gente, principalmente aqueles que estão lá em Brasília, naqueles dois pratos, um virado para cima, um virado para baixo, que estão por aí iguais uns galalaus, roubando, desviando, maltratando. A consciência deles está anestesiada. A consciência deles ainda não despertou. É uma consciência de sono. Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, mas nós que hoje estamos caminhando com os benfeitores espirituais, com o Espiritismo a nos agasalhar os passos, nos esforcemos por fazer o bem, por tentar a cada dia ser uma pessoa melhor, por tentar a cada dia vencer as próprias imperfeições, por nos esforçarmos hoje por sermos melhores que ontem e amanhã por sermos melhores que hoje. E aí conseguiremos chegar ao estado de consciência tranquila, ao estado daquele que, quando deita no travesseiro, hoje eu vou dormir o sono dos justos, porque tenho obrado no bem. Última proposta. Fé no futuro. Como tem andado a nossa fé nos dias de hoje? Ela tem vacilado? Ela tem estado trôpega? Ela tem estado vacilante? Eu me lembro da música de Gilberto Gil, quando ele cantava: anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Como é necessário essa fé atuante nos dias atuais. Como é necessário eu olhar para os fatos do presente e entender e perseverar que sem fé, sem esperança, eu não conseguirei ser feliz. Eu não conseguirei seguir adiante. A fé, então, é a certeza que as coisas vão melhorar. A fé é a confiança de que não cai uma única folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Rafael, mas o mundo está de ponta cabeça. Fase de transição, fase de ajustes, fase de definições para cada um de nós. Mas eu andando com fé, confiando, eu conseguirei manter-me feliz, conseguirei manter-me com alegria e confiante no futuro. Diz um grande professor brasileiro, o nome dele, Paulo Freire.
que esperança, que é o sentimento daquele que tem fé, não é simplesmente esperar. Esperança vem de um outro verbo, e aí ele cria o verbo esperançar, para dizer que quem tem esperança de esperar é a atitude daquele que senta na cadeira e fica esperando. Vai melhorar. E quem tem esperança do verbo esperançar é aquele que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue, porque Jesus espera por cada um de nós. Então, meus amigos, já caminhando para as nossas conclusões, a felicidade é um estado do espírito. A felicidade é questão de opção, é a decisão de ver os fatos positivos da existência. A felicidade, no dizer do poeta, é quando eu não empurro para o futuro, mas eu vivo a felicidade no meu presente, no meu agora, procurando fazer o bem e agir no bem com as pessoas que estão ao meu redor. Procurando em cada pequeno ato, em cada pequena situação, valorizá-la na busca de ser feliz. Dizem os mais antigos que os melhores perfumes se escondem nos pequenos frascos. Mas nós, muitas vezes, queremos os grandes frascos, queremos as grandes fragrâncias, porque isso infla o nosso ego, porque isso nos faz aparecer, nos faz ganhar os aplausos, mas ser feliz, conforme Manuel Filomeno de Miranda, é quando estamos em paz de espírito, é quando estamos dando conta das nossas obrigações e nos ajustando à lei de Deus, nos ajustando à lei natural. Existe uma palavra que a ortodoxia da religião original e que eu não gosto, que é a palavra pecado, que é uma palavra muito pesada. Mas se buscarmos a etimologia da palavra pecado, ela não tem o sentido que os nossos irmãos empregam. Sabe o que quer dizer a palavra pecado em hebraico? Desviar da rota. Desviar da rota de Deus. Ser feliz, então, é quando eu faço essa curva de retorno a Deus. É quando eu faço, tal qual Paulo de Tarso. Observem, ele era Saulo. Sabe o que quer dizer Saulo em hebraico? Orgulhoso. Se transformou em Paulo. Sabe o que quer dizer Paulo em latim? Pequeno. É quando eu faço a curva de retorno a Deus, deixando de ser orgulhoso para ser pequeno. E pergunto ao Pai, o que queres que eu faça? Por onde queres que eu ande? Isso é ser feliz. Mas muitas vezes queremos fazer grandes coisas. Muitas vezes queremos que as coisas apareçam aos olhos das pessoas, quando a simplicidade é que nos fará felizes. Eu tenho um amigo, Levino, da nossa casa espírita, que tem um trabalho assistencial, domingo, de fazer comida e atender moradores de rua. O nome dele é Celso. Eu chamo ele Celcinho. E ele lava cada panela deste tamanho, que elas ficam com aquelas borras de feijão, aquelas borras de macarrão, e eu sempre vejo ele sorrindo. Eu pergunto, Celso, você é feliz? E ele me responde, enquanto houver uma panela para eu lavar, eu serei muito feliz. E por que, Celso? Porque essas panelas sujas, borradas,
alimentam aqueles que são esquecidos nas ruas. Alimentam aqueles esquecidos das famílias. Alimentam aqueles esquecidos da própria sociedade. Olha o que é a felicidade. Mas nós muitas vezes queremos ser o médio, e eu estou falando errado intencionalmente, porque muitos querem ser o médio sem estudar, o médio principal da casa. E às vezes eu estou aqui para varrer a casa espírita e ser feliz com isso, na simplicidade. E me lembro de uma vez que Raul terminava uma palestra e uma confreira foi até ele e perguntou: Raul, qual o segredo da minha felicidade na Terra? O que eu devo fazer para ser feliz? Buscando Jesus, para servir e amar cada vez mais. Se eu pudesse deixar nesses minutos que me faltam, quando o corpo já molenta, quando muitos já sentem o peso nos olhos, quando outros tantos já perguntam quando é que vai acabar, está quase na hora. Um segredo para a felicidade eu deixaria: Jesus de Nazaré. Quanto sentimos saudade dele, quanto a sua presença nos conforta, quanto a presença dele é importante para cada um de nós. Naqueles dias em que as lágrimas teimam em rolar e que os familiares não nos entendem, é ele a nossa felicidade. Naqueles dias em que a doença assoma o corpo e nós, porque é ele a nossa felicidade. Nos dias de hoje, onde vemos tanta perturbação, é ele o segredo da nossa felicidade. Possamos então seguir os seus passos, porque ele mesmo que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Como se dissesse aos nossos corações: eu sou o caminho para a felicidade. Ninguém conseguirá a alegria de viver senão debruçar-se sobre o meu Evangelho, hoje redivivo sob a ótica espírita, e não andar pelo mundo conforme eu ensinei. Agradeço a paciência de cada um de vocês. Agradeço a cidade de Além Paraíba e de Pirapitinga, que muito bem me receberam. Agradeço a acolhida, cada sorriso, cada abraço. E agradeço, sobretudo, a Jesus, terminando com um soneto de Maria Dolores. Porque onde estiver Jesus, a felicidade é perene. Onde estiver Jesus, então, almas queridas e boas, ilusões, erros, falhas, apareçam embora. Ainda mesmo que o mal em torno desarvora, ilumina, esclarece, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança ora a hora. Alteia-se mais bela, o trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, ainda que humilhado ou sozinho, nas desfigurações ou nos aleives do caminho, alteia-se de amor, que é só o ardente e fecundo. Onde estiver Jesus, eis que Jesus te espera. A bondade, o perdão, a decisão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e para a felicidade do mundo. Muita paz, meus irmãos.